Agora a gente vai falar aí na próxima 1 hora sobre arrendamentos. É uma das normas mais controversas que demoraram muito tempo para ser adotada, para mudar, tá? Então, enquanto o Brasil ainda discutia colocar arrendamento financeiro no balanço, isso já era um tratamento criticado no exterior, que era muito pouco, tá? Essa norma deu muito impacto em covenants, tá? Se a natureza de dívida ou não, e quem está vendo a notícia sobre a Via Varejo, é isso que está se falando lá, tá? Que eles estão inflando o EBITDA, quer dizer, eles tiram uma parte do efeito dessa norma, mas não voltam tudo como era antes. Tiram despesa, mas não voltam despesa. Então, essa norma está se discutindo atualmente muito no Brasil. Já vi N discussões de bancos se faz parte de covenants, de EBITDA, se deveria estar ajustando ou não. Então, é uma norma bem polêmica, tá? Fora que a gente vai ver um ponto no final falando de taxa de juros, que é uma das discussões onde a CVM se posicionou de um jeito, os auditores de outro, e teve que ter um bom senso ali, quer dizer, tem muita discussão prática do assunto. Tá, o Brasil optou por não criar uma norma nova, apenas por o R2. Então, eu vou falar de uma introdução, o que é um arrendamento, que não é uma coisa tão fácil, tá? Um pouco dos conceitos. Vou falar muito mais da visão do arrendatário, ou seja, de quem está pagando para usar um ativo, que é a situação que a gente encontra no dia a dia. Normalmente, essa situação, tá? E, por último, a gente vai passar para a visão do arrendador. Do arrendador, a gente vai falar de modo mais breve, tá? Porque, basicamente, o arrendador formal tem que ser instituição financeira, então se restringe à instituição financeira. E tem o arrendador informal, eu tenho, claro, eu sou uma telecom, eu tenho aquelas antenas de rooftop em cima do prédio, tipo tem aqui. E aí eu posso alugar para uma empresa operar para mim, então eu aplicaria, tá? Mas a gente fala de forma mais breve um pouco, dado o tempo, mas o que vocês tiverem de dúvida a gente pode ir discutindo. Então, basicamente, seria essa a agenda da aula. Tá. Então, um ponto importante é que a norma ela fala arrendamento, mas ela escreve arrendamento por um problema de, como por assim, de não existir palavra em português. A norma em inglês chama leases. Lease em inglês não é só arrendamento. Leases é mais do que arrendamento, tá? Os próprios aluguéis, principalmente na Inglaterra, a gente chama de lease. Ela está um pouco mais do que arrendamento formal, conforme a lei de leasing no Brasil, tá? Então, a norma ela trata sempre do direito de uso. É quando uma parte cede o direito de utilizar um ativo para um terceiro em troca de receber um pagamento. Então, ela englobaria aluguel, ela engloba alguns contratos de take or pay e outras operações semelhantes, até eventualmente uma operação de comodato. Tá? Então, é um pouco mais. No Brasil, não se preocupava muito com a contabilização da arrendadora, principalmente instituição de leasing. Por quê? Porque o Banco Central não tinha adotado o CPCR1. Mas ele acabou adotando o CPCR2. Então, isso aqui vai impactar quase todos os bancos grandes do Brasil em volume expressivo, tá? Principalmente quando o banco aluga, tá? Não só quando ele está na figura do arrendador. Quando ele é arrendatário, vai impactar por causa das agências, tá, bancárias. O grande ponto dessa norma eles só mexeram no arrendatário, basicamente, a contabilização, porque eles se sentiam, eles falavam que era muito ruim você, uma empresa, estar usando um ativo, sei lá, eu sou uma empresa aérea e eu não tenho nenhum avião no meu balanço. Então, isso incomodava muito quem analisava balanço, porque você não sabia a eficiência que a empresa estava impondo no uso dos seus ativos. Tá? Então, isso incomodava muito. Quando eu fazia um arrendamento formal, eu tinha um ativo no meu balanço. Se eu fazia com outra modalidade, eu não tinha.
A gente pegava as grandes empresas aéreas, não tanto as brasileiras que faziam, que não tem tanto esse modelo, tem, mas em partes, mas eu viajava, sei lá, com a British, aquele avião onde está viajando não estava no balanço. E também porque a empresa tinha uma obrigação de pagar, eventualmente, por 20 anos, algo que estava fora do balanço, que a gente chama de off-balance, como os de aluguéis. Né? Se a gente pegar aí grandes empresas, são valores milionários que paga todo mês de aluguel em nível global. Então, é o que tenta-se retirar uma coisa que a gente chama de itens off-balance, ou seja, ativos e passivos fora dos livros contábeis. O fisco não aceita até hoje esse tratamento, então a gente tem que reverter tudo, basicamente, na hora de calcular o imposto de renda, seja do arrendador, seja da arrendatária. Essa norma pode se aplicar a intangível, por critério da empresa, é opcional. Tá? Normalmente, essa coisa de opcional, na prática, quer dizer que ninguém faz. Tá? Poucas pessoas adotam o opcional por livre e espontânea vontade. Continuando, agora, o que é a definição formal de arrendamento tá? Perante a norma? Lembra, arrendamento perante a norma, não é arrendamento da lei, sei lá que lei de 74, 76, que definiu o que é arrendamento no Brasil. É o LIS, é o arrendamento na visão do CPC 6R2. Tá? Então, não é o contrato não precisa estar escrito arrendamento da forma jurídica. Tá? Então, um monte de contrato que a gente chama de atípicos de aluguel poderiam ser um arrendamento, ou um contrato típico de aluguel. Então, arrendamento é um contrato ou parte de um contrato que transfere o direito de usar o ativo por um período de tempo em troca de contraprestação. Então, essa é a definição normativa. Se a gente destrinchar ela, a primeira parte, ela fala que pode ser parte de um contrato. Então, eu tenho uma frota de veículo, eu posso alugar e ainda fornecer serviço de motorista ou serviço de manutenção. Serviço de manutenção ou motoristas estão dentro da norma do FRS 15 de receita. E eu tenho uma parte de direito de uso, então eu posso ter um contrato que está uma parte dentro da norma, acho que é o CPC 47 de receita, e outra dentro do CPC 06. Salvo engano, esse foi até um dos exemplos que a gente usou em aula, de arrendamento e manutenção. Então, pode ser parte. Ou eu vendo um produto qualquer no mercado. Para vender esse produto, eu forneço geladeira em comodato para o cliente, que ele só pode usar para pôr o meu produto. Então, eventualmente, eu estou fornecendo o arrendamento das geladeiras, mesmo que não cobre nada. Tá? Outro ponto importante, transfere o direito de uso. O direito de uso é você transfere para a contraparte a liberdade de usar o ativo como ela quer. Logicamente, dentro, vamos pôr assim, dentro de um aspecto coerente. Né? Então, a gente pode pôr cláusulas protetivas. Por exemplo, eu alugo um carro, eu falo, pô, o cara não pode pegar o carro e transportar explosivo, transportar droga. Ou ele não pode pegar o carro e sair do Brasil com o carro. Então, eu posso pôr limitações para o direito de uso, mas limitações que a gente possa classificar como direito protetivo. Tá? O que seria uma coisa que tem uma semelhança com direito de uso, mas não é? Seriam as concessões de serviço público. As estradas são da União. A concessionária ela não tem um direito de uso, ela tem um direito de operar, mas direito de uso não. Por quê? Porque o uso dela, que ela faz da estrada, está tipificado no contrato de concessão. Ela não pode fazer nada mais, nada menos que o contrato. Ela não pode fechar uma estrada à noite porque passa pouco carro e não vale o salário das pessoas. Não, ela tem que usar de modo aderente ao contrato. Então, não é um direito de uso. Essa discussão deu muito no âmbito da ANEEL. Em troca de contraprestação, quer dizer, eu pago para usar um bem do modo que eu quero. Cuidado com comodato. Comodato tem que ver se não tem um contrato principal, que uma parcela do contrato principal
na essência, seja o pagamento de um aluguel de algum bem. Então, isso pode ocorrer. E outro ponto é quando fala ativo. Quando fala ativo, a gente fala que tem que ter um ativo identificado. Tem que ter, por exemplo, o chassi, tem que ter especificado. Não pode ser contrato de aluguel de um carro Golf modelo tal. Não, tem que ser o Golf chassi tal. Tá? Tem que ter uma identificação. Não pode ser um serviço de fornecimento de disponibilização de um carro, e sim transferência do direito de uso do carro, tal, tá? Então, sempre tem que ter o ativo identificável, não pode ser de forma genérica. O direito de uso, ele vem de você aproveitar de todos os benefícios econômicos, você ter o controle do como e do para que você usa o bem, pensando no locatário, de quem aluga. Tá? Então, uma grande importância está nessas duas perguntas, o como e o para quê. Quem assume o bem tem a definição do como e o para que usar o bem. A gente vai mostrar alguns exemplos. Eu vi uma pergunta agora, desculpa. Take or pay. Por exemplo, quando eu estou uma fábrica de alumínio, tá? E aí alguém faz uma PCH para mim. Eu tenho que comprar toda a energia daquela PCH, não pode vender para terceiros. Então, eu estou arrendando aquela PCH no final do dia. Embora esteja uma empresa de energia que construiu, eu estou garantindo toda a compra. Ele não pode vender para terceiros, então eu estou direcionando o uso, tá? Então, são ativos que são exclusivos de um cliente só, mas estão no balanço de outro, tá? E aí, take or pay, por quê? Porque eu não vou construir uma PCH, uma pequena hidrelétrica, gastar um CAPEX violento, e a fábrica, no dia seguinte, ela começa a consumir R$ 1.000 de energia por mês. Então, eu faço um take or pay. Eu falo, ó, eu te garanto 100 mil megawatts-hora. Se você usar menos que isso, você me paga 100 mil. Isso aí poderia ser uma máquina de uma fábrica, poderia ser uma unidade, tá, Vanessa? Então, tem de take or pay, tá? Tem alguns. Tá. Tá. Take or pay é uma demanda garantida, tá? Para quem não entendeu assim, o conceito. Take or pay do conceito genérico sei lá, você contrata um consultor externo no escritório de vocês e fala, ó, eu garanto 30 horas por mês. Se eu consumir menos, eu te pago no mínimo 30. Então, você fez um take or pay com o consultor externo. Aí a norma vem e dá duas isenções. Ela fala, ó, embora algumas operações se enquadrem perfeitamente no conceito de arrendamento, que a gente até vai mostrar alguns exemplos, eu deixo você não utilizar para alguns casos. Por que a norma criou a isenção? Porque ela falou que o custo de controle é tão elevado que o benefício informacional para o usuário é muito pequeno, dado o custo. Então, lembrar que custo-benefício é sempre custo para a empresa, benefício para o usuário. Tá? É muito comum esse argumento de custo e benefício ser usado de forma errada. Se jogar o benefício para a empresa. Não, o benefício é para outra parte, é para o usuário. E aí, que isenção que tem? De novo, se é uma isenção, todo mundo usa, tá? Poderia não usar? Poderia, mas todo mundo usa. Curto prazo, se eu tenho uma operação que do momento inicial até o momento final do contrato, que a gente ainda vai falar dessa questão de prazo, tá? Para não ter estratégia contratual para cair nessa cláusula. Então, a gente vai falar um pouco do prazo depois. Mas se o prazo for menor que 12 meses, eu não preciso, tá? Então, eu alugo um carro da Localiza por um mês. Não preciso tratar como arrendamento. Eu reconheço a despesa por competência e acabou, porque eu vou ficar só um mês. Ou ativo subjacente de baixo valor. Aqui deu muita discussão, porque a norma fala, é o ativo subjacente de baixo valor.
duas coisas que a norma afirma. Ela fala, não existe relevância. É o ativo tem baixo valor, independente se para a Petrobras ou para uma gráfica, ou para uma empresa pequena. A gente está vendo o ativo. Segunda coisa, a gente está vendo o ativo e não o contrato como um todo. Então, eu tenho contrato para máquina de café. Tanto faz se eu tenho uma máquina de café ou se eu tenho 10 mil máquinas de café. Tá? Então, a norma, ao pé da letra, tá? Vou explicar na prática como isso é, mas ela fala do ativo, independente da quantidade de ativos iguais dentro do mesmo contrato ou da empresa. E aí ficou-se uma discussão do que é. Aí tem uma parte na norma em inglês que não tem em português, tá? No Basis for Conclusion, na base de conclusão, que fala $5.000. Tá? As empresas acharam muito pouco. Então, hoje, na prática, usa o conceito de materialidade, tá? Para não pegar carro, um pouco mais. A gente acaba usando muito o conceito de materialidade, mas ao pé da letra não existe, tá? Mas hoje se aceita. Tá? Tem empresa que fala, pô, se eu for controlar isso, um banco, se for controlar o arrendamento de vaga de garagem, isso aí vai dar um custo imenso para mim. E esse valor é irrelevante. Então, hoje, as auditorias estão aceitando a materialidade. Quando adotou a norma, não. Tá? Então, teve uma flexibilização. Algumas discussões que suscitaram com essa norma. Será que vai ter alteração de contrato para ficar fora da norma? Então, existem milhões de estudos, milhões não, mas existe, diria, dezenas de estudos no mundo que contabilidade muda contrato depois que ela é feita. Você muda a regra, o mercado muda o contrato para fugir da regra de novo. Tá? Então, essa é uma dúvida. Outra, se você tem uma empresa que o modelo de aluguel é normal, quer dizer, o mercado usa o modelo de aluguel e você vai usar para sempre, será que isso não tem cara de despesa operacional? Então, quer dizer, o mercado, ele não compra muita propriedade, ele aluga. Será que o aluguel do mercado não é um custo, uma despesa direta, igual do funcionário? Ou o aluguel de aeronave no setor de aviação não é, no final do dia, uma despesa igual de aluguel ou igual de funcionário? Tem-se essa discussão. No setor aéreo, volta-se por caixa, em geral, na hora de calcular o EBITDA. Tá? A gente vai ver, isso aqui não afeta EBITDA, mas você ajusta o EBITDA para os pagamentos de aluguel. Tem um nome, acho que é EBITDAR, uma coisa assim. E o R quer dizer rent no final. Tá? A gente vai, se comentário está errado, tá? Da apresentação original, a gente vai falar um pouquinho do arrendador com foco no arrendatário. Tá? Então, os próximos slides eu vou mostrar alguns exemplos do que está dentro, o que está fora do contrato. O Alexandre perguntou, o arrendamento não perde a característica se o arrendatário quiser adiantar 100%? Para mim, sinceramente, eu acho que é irrelevante. Tá? Se o pagamento é antecipado, postecipado ou no mesmo momento, eu acho que não muda o fato de ser arrendamento ou não, tá? Na minha opinião e na própria opinião da norma. Porque houve pagamento de contraprestação, tá? Então, eu acho que isso não altera, tá? Continua sendo arrendamento. Tá? Dado que o resto se qualifique, tá? Pensando só nesse ponto, tá, Alexandre? Acho que não faz diferença. Muda no débito e crédito isso. Mas também não acho que é grande dificuldade também, não. Então, o primeiro exemplo, um contrato entre um cliente e um fornecedor para uso de 10 caminhões específicos por 5 anos. O contrato especifica quais serão estes caminhões. O cliente determina quando, para onde e o que será transportado pelos caminhões. Quando os caminhões não estiverem sendo utilizados, eles serão mantidos nas instalações do cliente. Se preferir, o cliente pode utilizá-los para outros propósitos, como estoque. Tá?
No entanto, o contrato especifica que o cliente não poderá transportar alguns tipos de carga, como explosivos. Se um caminhão precisar de manutenção, o fornecedor deve substituí-los por outro do mesmo tipo. O fornecedor não pode recolher os caminhões, salvo se o cliente não estiver cumprindo o contrato. Na opinião de vocês, está dentro ou está fora do FRS 16? Então vamos, está dentro. Vamos ver o padrão. Tá, então eu fiz em forma de um checklist para a gente chegar à conclusão se está dentro ou não. Tá? Existe contraprestação? Sim, você paga pelo serviço. Ativo identificável? Sim, não são 10 caminhões, são 10 caminhões especificados no contrato. Segundo ponto, direito de substituição. Existem dois tipos de direito de substituição: o substantivo e o não substantivo. O substantivo é aquele que o fornecedor se beneficia com aquilo, tá? Então, quer dizer, é um livre-arbítrio do fornecedor está alterando. O não substantivo é aquele: eu estou alterando por causa de uma obrigação. Quer dizer, para o lado do fornecedor é um ônus. Ele fala, ó, se um caminhão não estiver funcionando, eu coloco outro. Mas eu não posso tirar um caminhão que está funcionando. Quer dizer, o direito de substituição é sempre visto aos olhos do arrendador. O arrendador ganha ou não com aquilo, é em benefício do arrendador ou não. Se for benefício do arrendador, tem direito substantivo de substituição e não é um ativo identificável. Se não for substantivo, como nesse caso, só por problema técnico, aí é um ativo identificável, tá? Esse ponto, nesse exemplo, é bem claro. Na prática, nem sempre é tão preto no branco. Direito de obter substancialmente todos os benefícios exclusivos. Sim, aquele caminhão só você, arrendatário, pode usar. Ninguém mais pode usar aquele caminhão. Você usa como quer. Inclusive, você não precisa usar se não quiser. Então, não está atrelado ao efetivo uso. Se quiser, você deixa na sua garagem. Tá? E você não precisa utilizar para transportar carga. Você pode fazer outros usos, como a gente deu o exemplo de guardar mercadoria. Tá? Hipotético, mas foi o único que eu consegui pensar. Tá? Então, o direito de controlar o uso, sim, você usa como quer e só você pode usar. Então, só você pode usar e usa como quiser. Tá? Exceto direito protetivo, que a gente vai ver até em consolidação de novo esse termo, mas é direitos que são só para fazer o contrato fazer sentido. Tá? Eles não restringem, de fato, o seu uso. Tá? Então, está dentro do escopo da IFRS 16. Tá? Então, deu para entender isso aqui, pessoal? Tem, pessoal, alguma dúvida? Então, vou passar para o próximo. Então, o segundo exemplo. O contrato entre o cliente e o fornecedor exige que o contratado transporte uma quantidade específica de mercadoria usando um tipo específico de caminhão, de acordo com um cronograma pré-estabelecido, por um período de 5 anos. O cronograma e a quantidade de mercadoria especificada pelo cliente são equivalentes ao uso de 10 caminhões por 5 anos. O fornecedor disponibiliza o caminhão e o motorista.
O fornecedor tem um grande número de caminhões semelhantes, que podem ser usados para cumprir o contrato. Assim, ele escolhe qualquer um deles para cumprir a solicitação do cliente. E o mesmo caminhão pode transportar carga de 2 clientes diferentes. Os caminhões ficam armazenados nas instalações do fornecedor quando não estão sendo utilizados. Então, aqui, pessoal, vocês acham que está dentro do IFRS 16 ou é um serviço de logística? Quer? Tá, então esse está fora, tá certo aqui o que a Eliane falou. Por quê? Porque, na verdade, você está prestando um serviço de mercadoria. Você usa o caminhão que for mais necessário. Você pode usar carga de 2 pessoas dentro do mesmo caminhão, se a logística permitir. Então, claramente não. Então, está fora. Obviamente que esse contrato é o extremo, tá? O que eu já vi em algumas fábricas, como na Heineken, é um meio termo. As coisas não são tão claras como esse contrato. Então, analisando esse contrato no mesmo framework, na mesma estrutura do anterior, a gente tem contraprestação, ativo identificável. A gente não tem, porque o fornecedor que escolhe que ativo, que caminhão que ele vai utilizar para prestar o serviço. Tá? E se você já não atendeu uma das condições, o restante está fora também, tá? Fica irrelevante, porque tem que cumprir todas. Então, não cumpriu uma, o restante é irrelevante. Então, fora do escopo e dentro do escopo da norma de receita. Integralmente dentro da norma de receita. Alguma dúvida desse aqui, pessoal? Vamos continuar, então. Depois, um exemplo um pouco diferente. Tá? Uma cervejaria, o cliente celebra um contrato com um operador aeroportuário, fornecedor. Eu vejo que a gente não está nem falando de contrato mais com arrendamento puro, né? Para o uso de um espaço no aeroporto para vender mercadorias, as cervejas, por um período de 3 anos. O contrato especifica o tamanho do espaço e que esse pode ser localizado em qualquer área de embarque, dentro do aeroporto. O fornecedor tem o direito para mudar o local do espaço alocado ao cliente a qualquer momento, mediante aviso prévio. O fornecedor e o cliente têm um gasto mínimo associado com a troca do espaço do cliente. O cliente usa o quiosque para vender a mercadoria, que podem ser movidas, é tipo aqueles carrinhos, você só muda de lugar. E existem diversas áreas que poderiam ser utilizadas. Uma época tinha isso em Congonhas, tá? Por isso do exemplo. Eu já respondo, Juliana, minha resposta é não, tá? Mas eu já explico isso, vai estar mais para frente, tá, Juliana, isso. Mas eu já falo agora. Vocês acham que está dentro ou que está fora? Por que está fora? Caso está fora, por quê? Tem contraprestação? Tem. O ativo é identificado? Não, apenas a área do espaço ocupado, Alberto. Então, não tem especificado um ativo. E aí a gente volta para corroborar isso, que aqui, diferentemente do primeiro exemplo, tem um direito substantivo de substituição. Ou seja, a parte que está recebendo o dinheiro, o fornecedor, ele pode alterar aonde vai ficar o seu quiosque, se ganhando em cima disso. É diferente
quando ele troca um caminhão porque deu problema técnico. Aqui tem direito de substituição, ele te coloca onde é mais vantagem. Tá? Ele tem um outro cliente que vale mais a pena, ele te manda mais para o canto. Tá? Logicamente que não é tudo igual o espaço em aeroporto. Aqui é simplificado. Tá? Mas o ponto mais importante aqui é que você está alocando um espaço e não o espaço. E que o fornecedor ele tem um direito substantivo de substituição. Ele escolhe aonde ele quer te alocar. Se o lugar for fixo, aí não. Tá? Então, por exemplo, quem vai para Congonhas, aqui em São Paulo, tem uma abate de latte bem na entrada. Ali é fixo. Eles pagam mais caro por estar no melhor lugar do aeroporto para vender sorvete, por exemplo. Tá? E aí, voltando a esse caso, como não tem ativo identificável, os outros conceitos são irrelevantes, ele está fora do escopo da IFRS 16. Tá? Um contrato que eu vi outro dia, aqui, acho que até está assim, meio que discutindo, é serviço de ar-condicionado em prédio comercial, daqueles gigantescos. Então, muitas vezes, o que você faz para energia? Ao invés de você comprar da distribuidora local, você faz uma coisa de cogeração. Você mesmo gera a sua energia. Aí, como é que funciona normalmente esses contratos? Ao invés de você comprar o equipamento, você vai para uma empresa especializada e faz um contrato assim, que ela vai instalar o ar-condicionado, toda a infraestrutura e vai operar. E você vai pagar um cheque por mês, por 20 anos. Esse 20 anos você vai tanto financiar o ar-condicionado físico, porque só serve no seu prédio, né? Não serve em outro, e vai pagar a operação do ar-condicionado. Então, você vai ter um contrato que, embora tenha um cheque só, um único pagamento, que não é aberto, na bem da verdade, você tem o arrendamento, né, a compra aí do ativo e a prestação de serviço. Tá? Então, tem N exemplos que o mercado discute se é ou não arrendamento. Tá? Alguma dúvida dessa parte, pessoal? Se está dentro ou está fora? Deixa eu só responder uma dúvida da Juliana aqui. Ela falou contrato com prazo indeterminado, estão dentro da norma, tá? Não existe restrição por prazo. O que a norma vai tratar é como encontrar esse prazo, porque se a gente vai reconhecer uma dívida, a gente tem que conseguir determinar quais pagamentos eu incluo nessa dívida, nesse passivo. Tá? Em termos práticos, todo contrato de aluguel que eu conheço, praticamente em nível PJ, ou até PF, ele vira prazo indeterminado, tá? Depois de 2 anos. Então, o fato de ser prazo indeterminado não muda, tá? Então, até se a gente voltar na própria definição, Juliana, vê que o prazo não é um fator relevante aqui, né? Porque é um período de tempo, não é um período especificado de tempo. O prazo indeterminado, período é o que não falta, tá? Então, entra assim. O que acontece é que dá muito problema prático com esse tipo de contrato. Eu não entendi, levantamento do prazo, você diz, ou levantamento dos contratos? Hein, Juliana? Ah, a gente vai ver. É meio dificinho, mas não é outro mundo, não, tá? Existe prática de mercado, mas às vezes é difícil. Tá? Então, eu vou falar um exemplo aqui que a gente viu na prática aqui que é difícil. Mas toda norma tem suas dificuldades também, tá, Juliana? Eu acho, assim, hoje em dia. Tá? Tudo dá para ser mais difícil em situações práticas. Então, voltando aqui, então agora eu vou explicar, tá? Aqui esse título é arrendatário, tá? Seria esse título aqui, já deveria estar aqui. Então, eu vou falar só na visão do arrendatário, como funciona, de quem está locando, quem vai utilizar, que a norma mudou. Então, no Brasil, pré-IFRS, até 2007, todo aluguel ou leasing era tratado como aluguel. Eu pagava, eu tinha uma despesa operacional. Eu pagava, eu tinha uma despesa operacional. Então, era tudo tratado off-balance, quase que por regime de caixa como uma despesa.
Tá? Então, eu não podia reconhecer um ativo imobilizado que eu comprei como leasing. Tá? Como se fosse na pessoa física até 2007, eu compro um carro como leasing. Eu não podia reconhecer o carro até acabar o financiamento. Chegou em 2007, 2008, adotou o CPC 06 e mudou até a lei das SAs para definição de imobilizado. E aí eles criaram 2 tipos de arrendamento. O arrendamento financeiro, que é quase que uma modalidade de compra. Eu estou comprando um ativo na forma de leasing. É quase uma compra a prazo. Tá? O que diferenciava o arrendamento financeiro da compra a prazo? Que eu cobro menos juros, eu que estou arrendando, né, que estou vendendo, porque eu tenho uma proteção legal. Se a pessoa não me pagar, eu tomo o bem de novo. Tá? Que era tratado quase igual a uma compra a prazo. E eu tinha do outro lado o arrendamento operacional, que ele era mais similar a um aluguel. Tá? Então, eu tratava como se fosse um aluguel do imóvel, aluguel de um carro numa vaga na garagem. Conforme eu pagava, basicamente, eu reconhecia a despesa no resultado. E começou a se questionar, realmente, se eu pensar em direito de uso, faz alguma diferença eu estar comprando bem no final ou não? Quer dizer, é isso que muda ou o importante é o meu direito de uso e a minha obrigação de pagar? E aí a norma falou, ó, esquece, na visão do arrendatário é tudo on balance, vai ser tudo dentro do balanço, tá? Tratado de forma semelhante ao arrendamento financeiro. Só que ao invés de eu estar comprando um carro na modalidade de leasing, eu estou comprando um direito de usar um carro por 2 anos. Tá? Então, eu não estou comprando o carro, eu estou comprando o direito de usar o carro por 2 anos. Tá? Essa é a diferença. A norma fala, eu não estou comprando o carro, eu estou comprando o direito. Então, hoje em dia, você sempre vai ter o ativo no balanço, você não tem mais essa diferenciação para arrendatário, tem para arrendador. Para arrendatário, não, você não tem essa diferença. Então, você sempre vai ter tanto o ativo, como que a gente chama de direito de uso, como o passivo de arrendamento no balanço. Então, todos vão ser tratados de forma semelhante ao arrendamento financeiro. Tá? E no resultado, como que era antes? Quando era um arrendamento operacional, eu tinha só uma despesa com aluguel. Tá? E quando era o arrendamento financeiro, o que eu fazia? Eu ativava o ativo e reconhecia passivo. O valor do ativo eu transitava no resultado como depreciação ou amortização. E a diferença do valor inicial do passivo para o valor que eu vou pagar efetivamente em caixa era a despesa financeira. Então, todo o valor que eu pago, que antigamente era despesa, vai para o resultado, só não vai de forma linear. Uma parcela como depreciação, uma parcela como juros. Tá? Então, o valor durante o contrato sempre foi o mesmo, sendo operacional e financeiro. O que muda é o valor no decorrer do tempo, mas a somatória é a mesma. Tá? E tem que ser, né? Toda despesa é caixa em algum momento. Só que tinha um impacto maior. Tá? Quando eu falava de arrendamento financeiro, as 2 rúbricas da DRE afetadas eram a depreciação e despesa financeira, 2 contas que vêm depois do EBITDA. Quer dizer, não afetava o EBITDA da empresa. Quando era operacional, afeta. Tá? Então, vê que poderia ter uma arbitragem no mercado financeiro, porque é muito comum você avaliar uma empresa por múltiplo de EBITDA. Do EBITDA aqui você poderia avaliar. Basta você alterar como é que reconhece que sua empresa valoriza no mercado. Tá? Então, isso foi muito usado, tá, por algumas empresas nos Estados Unidos, essas remodelagens de contrato. Quando eu passo para o CPC 06, eu trato tudo como ativo financeiro. Eu reconheço depreciação e juros. Tá? O que é muito comum de se fazer quando prepara
quando o analista vê, eu faço quando faço valuation, um monte de banco faz. É você falar, tudo bem, eu quero saber a dívida, eu quero saber o arrendamento, mas para eu projetar me interessa a caixa e imposto. Então é muito comum você tirar essas duas dívidas e voltar com essa despesa para fim de EBITDA, para calcular aqui. Tá? É muito comum. Tá? É mais ou menos isso que está discutindo no caso da Via Varejo, tá? Que deveria voltar aqui essa dívida. Então, essa é a diferença. Tá? O novo arrendamento tem efeito no balanço, mas tem esse ponto que mudou geograficamente aonde fica. Então, pessoal, deu para entender esse racional de como era e como é? Tá? Aqui parece pouco, tá? Parece que é uma coisa relevante, mas tem pesquisa, quando essa norma foi afetada, que chega, salvo engano, a quase trilhão, tá? Que foi reconhecido de ativo e dívida no mundo inteiro, tá? Então, isso, o valor foi gigantesco, tá? Teve empresas que tiveram que comprar módulo do SAP, comprar sistema para adaptar essa norma, tá? Você pega um pão de açúcar, foi uma complexidade gigantesca, tá? Para estar adotando. Então, não é uma norma muito simplista de adoção. E de auditar, eu considero que é outro pepino também, tá? Então, se é uma empresa intensiva em arrendamento, não dá para auditar na mão essas contas, tá? Tem que ter algum sistema. Tá? Agora, um ponto importante, tá? Como contabiliza? Então, eu separei em duas fases a contabilização. Momento inicial, momento posterior. Contabilização do ativo, contabilização do passivo. O ativo e o passivo, eles não nascem necessariamente com o mesmo valor. Então, tem muita gente que simplifica e fala, ó, ativo e passivo nascem com o mesmo valor. Então, isso não é. Eles podem nascer com o mesmo valor. E é fato que um dia depois da origem do arrendamento, o ativo e passivo não têm mais o mesmo valor. Mas eles não nascem obrigatoriamente com o mesmo valor. Eles podem nascer com o mesmo valor, mas não é uma condição sine qua non. Tá? Então, qual que é o valor inicial do ativo? Ele é o valor do passivo. Então, o primeiro lançamento que eu faço no ativo é um débito no ativo, um crédito na dívida. O crédito da dívida é o valor presente dos pagamentos, quer dizer, é o valor presente de tudo aquilo que eu estou compromissado em pagar. A gente ainda vai falar um pouco daqui, tá? Justamente uma das maiores complexidades da norma está aqui. Então, é um débito, um crédito. Depois, custo inicial direto, quer dizer, tudo que você pagou para estruturar a operação sai do caixa, crédito, e debita no ativo. Tá? Depois, o último item, custo de remoção. Então, é normal, acho que até alguém citou aqui, se você faz obra, se você muda um ativo que você está alugando, você tem que tirar tudo aquilo na hora de devolver. Então, eu aluguei um galpão para pôr remédio que eu tive que adaptar tudo. Eu vou ter que tirar tudo isso na hora de devolver. Então, o que a norma manda fazer? Isso tem um ICPC para isso. Eu calculo o valor que eu espero gastar no final do contrato com esse tratamento para voltar o ativo nas condições iniciais, estimo quanto eu vou gastar, trago a valor presente, esse custo, debito no ativo, credito uma provisão para remoção ou provisão para desmantelamento. Tá? Se esse segundo não é muito comum, eu diria que para aluguel de imóvel é a regra ter custo de remoção. Tá? Todas as empresas que eu dou treinamento, é obrigatório, tá? Todas as auditorias Big Four exigem a provisão do custo para você voltar ao imóvel nas condições atuais. Tá? Uma empresa, normalmente com Big Four ou CVM, não sai por materialidade desse custo. Pelo menos eu nunca vi um cliente ou alguém que eu dei aula que não tem custo de remoção para imóvel alugado. Todos têm.
É meio difícil como calcular? Normalmente é uma conta meio mais ou menos, tá? Mas é obrigado, tá? Não dá para usar materialidade, tá? Todas as empresas que alugam prédio aqui em São Paulo têm que reconhecer o custo de remoção, tá? É a prática de mercado, porque atende à definição de provisão, tem na norma, em mais de uma norma define isso, então é obrigatório e a prática de mercado ativar, tá? Eu nunca vi empresa da Bolsa que consegue não ativar esses custos, tá? Normalmente não tem como. Ou você prova que é muito, muito barato, mas não é a prática de mercado, tá? Então, voltando, o ativo tem 3 elementos: o valor do passivo de arrendamento, custo inicial direto, que é contra a caixa, e custo de revisão, que é contra uma provisão. Está na norma lá de provisão. Está lá na IAS 38. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, a gente vai abrir um pouco mais esses conceitos. Vamos falar primeiro do mais fácil, que é o ativo. Tá? O ativo, a gente pode classificar de 2 jeitos. Ou a gente põe numa rúbrica independente, a parte chamada de direito de uso, ou põe dentro do imobilizado como se fosse uma classe de imobilizado. Então, eu teria terreno, máquina, edificação e direito de uso. Tanto faz. O que é a prática de mercado? Uma rúbrica chamada direito de uso. Tá? Porque são ativos que você não pode dar de garantia, eles têm algumas diferenças em relação ao imobilizado, principalmente na visão do credor. Ele gera uma depreciação que não é dedutível para fim de imposto de renda, então é comum estar numa rúbrica separada, mas poderia estar dentro do imobilizado sem problema nenhum. Estando no imobilizado, eu uso a norma de imobilizado normalmente para depreciar isso. E aí surge um conceito da vida útil. Tá? E aí a vida útil, o que a norma manda? Ela fala, ó, se você tem um contrato, mas que tem um valor residual garantido, que você é obrigado a ficar com o bem no final, ou o contrato ele é modulado de um jeito que é praticamente certo que você vai ficar com o bem, você paga R$10 para ficar com o bem no final, se é virtualmente certo que você vai ficar com o bem, você calcula a vida útil de acordo com a norma de imobilizado, de acordo com a IAS 16, o CPC 26. Você esquece do contrato, basicamente. Se não é certeza que você vai ficar com o bem ao final do contrato, você usa outra regra que está na norma de imobilizado, que é o menor prazo entre o prazo do arrendamento e a vida útil. Então, você está alugando um carro por 2 anos. O carro tem uma vida útil de 5. Então, você usa o contrato. Você limita o contrato. Ou você aluga uma máquina por 10 anos, mas dada a tecnologia da máquina, você acha que só vai usar 7. Então, você deprecia a máquina em 7 anos e do final do 7º ano até o final do 10º ano, você só vai ter despesa financeira. Você não vai mais ter depreciação do direito de uso. Essa situação é rara. Tipo, é raro o contrato ser maior que a vida útil. Mas eu já vi. Tá? Então, pode ocorrer. Tá? Mas, via de regra, o contrato é menor que a vida útil. Mas não é sempre assim. Vamos por assim. É a regra geral, mas existem exceções. Tá? Antes de passar para o exemplo prático, alguma dúvida aqui, pessoal? Então, continuando por no exemplo prático aqui, acho que ajuda. Uma indústria inicia o arrendamento mercantil, então aqui é um arrendamento formal.
O arrendamento tem prazo de 5 anos. Durante a utilização da máquina, a indústria vai desenvolver internamente outra mais eficiente. Quer dizer, ela precisa da máquina, só que até ela preparar uma máquina internamente, ela vai fazer o arrendamento de outra máquina. Se espera que a máquina fique pronta em 4 anos, e aí você começa a utilizar a máquina própria. E o contrato é de 5. Tá? O que eu gostaria de saber? Qual a vida útil da máquina? Quer dizer, qual a vida útil do direito de uso da máquina? O que vocês acham, pessoal? Pessoal, o que vocês acham aí? Não, você lembra? Menor. Exatamente, Realmar. Lembrar, vida útil é o menor entre o prazo que eu espero utilizar a máquina e o prazo contratual. Alguém pode falar, mas por que isso faz lógica econômica? Pode fazer. Eu sou o fabricante da máquina. Se essa empresa usar 4 anos e me devolver ao final do 4º ano, eu não consigo passar para outra pessoa. E, eventualmente, eu cobrar tudo, todo o meu custo, mais um lucro em 4 anos, pode deixar um valor muito caro das parcelas. Então, eu faço a operação em 5 anos para ficar um valor plausível e a empresa que use por 4. Eu já vi na prática um caso desse, tá? Mas são 4 anos, porque a vida útil, que é o prazo que a empresa espera utilizar o ativo, é menor do que o prazo do contrato. Tá? Lembrar, a contabilidade usa vida útil, não vida útil econômica. Tá? Vida útil econômica é do bem por si só, vida útil é para a empresa. O fato de estar em desenvolvimento já é uma estimativa. O que poderia não ser material é se a empresa não consegue ter uma previsão. Tá? Então, esse ponto é importante. Eu acho que a empresa ela não pode ser um chutômetro, tá? Aos 4 anos. Se for um chute, Moacir, aí não dá para utilizar 4 anos. Agora, se a empresa mostrar um plano de negócio, conseguir provar que é 4 anos, sim, tá? Mas eu concordo que tem que ter alguma fundamentação, não pode ser uma mera estimativa sem embasamento, tá? Tem que ter área de P&D mostrando alguma coisa para corroborar os 4 anos, tá? Esse é o racional. Então, são 4 anos, tá? Até vou por aqui, achei que tinha na animação a resposta. 4 anos. A segunda pergunta: o valor justo da máquina é o mesmo do valor presente dos benefícios, que é 360. Durante as negociações, a indústria incorreu em 20 de custo de negociação. Qual que é a depreciação anual? Ô, Eloy, faz a conta de novo aí. O que você falou está certo, o número não. Não é 300.
Mas 25 de quanto, Jarbas? Aqui é a depreciação e não a taxa de depreciação. Então, Jarbas, aqui deveria ser em valor, tá? E não em percentual ou em anos, tá? Ok. Mas eu acho que você não considerou essa parte aqui, tá? O Thiago tá certo. Tá certinho, Jarbas. Então a resposta deu 95, tá? E eu vou escrever aqui a conta. Então a conta que a gente tem a depreciação anual é igual ao 360 mais o custo direto que a gente mostrou 2 slides para trás, dividido por 4 anos, que é a vida útil, né? Que é o que a gente respondeu na pergunta de cima, que vai ser igual a 95 mil, que é 380 dividido por 4. Então, deu para entender essa, pessoal? Tá. Aí o que acontece, pessoal, só para finalizar o exemplo, para ficar um pouquinho mais difícil. Continuando o que a gente estava explicando. Quando chegou no início do terceiro ano, quer dizer, em 1º de janeiro do terceiro ano, a indústria identificou um atraso. E aí ela só ficará pronta no 5º ano, quer dizer, em vez de ficar pronta no 4º, é no 5º. Mas eu só soube dessa informação no começo do terceiro ano. Então, o que eu queria saber? Qual a depreciação do ano 1, do ano 2, do ano 3, do ano 4 e do ano 5, se aplicável? Qual a depreciação de todos os anos, tá, pessoal? Então, aí você coloca ano 1 tanto, 2 tanto, 3 tanto, 4 tanto, 5 se tiver valor tanto.
Certinho, Alexandre, perfeito. Iamar, lê essa palavra aqui, ó, o seu erro. Tá? O seu não está certo porque você não levou em consideração isso aqui. Tá, Iamar? Certo, Thiago. Tá certo aí, tá, Thiago? Certo, Moacir? Não. Moacir, acho que tem um erro de matemática aí, Moacir. Tá. O racional está certo, mas se você somar tudo isso, Moacir, não dá 380. Não, Jarbas. Você não altera a despesa do primeiro ano e você continuou fazendo arrendamento, tá, Jarbas? Talvez esse foi o problema. Você continuou, só que você fala, pô, agora eu vou usar o bem até o quinto ano, eu não vou utilizar mais até o quarto, mas eu vou usar até o quinto. Eu acho que eu entendi o que você fez, mas você continua usando, tá, o bem. Tem. Acho que você considerou o contrário, né? Que você ia devolver no segundo ano, né? Certo, Riamar? Certo, Eliane? Então, pessoal, aqui o que é o racional, pessoal? Tem ano 1 e 2, você vai ter 95 mil ano. Do ano 2, desculpa, ano 3, 4 e 5, você mudou a vida útil. Então, no ano 1 e 2, você já depreciou 190. Então, de um saldo de 380, nos 2 primeiros anos você já depreciou 190, metade. O que falta depreciar, que é 190, que é a outra metade, agora eu divido por 3 anos, que vai dar 63,3,3 mil ao ano, ou seja, uma dízima periódica, tá? Então, eu pego o saldo não depreciado e divido por 3, igualzinho a gente mostrou quando estava falando de imobilizado. Tá? Então, pessoal, deu para entender até aqui, até essa parte do ativo? Bem, pessoal, alguma dúvida? Então, pessoal, como o próximo continuação é passivo e é um pouco mais longo, vamos fazer assim, a gente para essa aula aqui. Na aula de quinta-feira, metade da aula a gente termina arrendamento, metade da aula fala de instrumento financeiro. Isso quinta. Terça que vem não teria aula, que eu tenho um congresso para ir. E na quinta que vem a gente termina
instrumento financeiro. E na outra semana vai começar com investimento societário. Então, quinta que vem, daqui 2 dias, a gente termina arrendamento e começa instrumento financeiro. E na próxima semana termina instrumento financeiro e vai ficar faltando investimento societário e concessões, tá? Eu vou tentar passar o cronograma mais atualizado para vocês em Excel, tá? Só para ajustar isso. Tem aqui, é mais questão de colocar esse ponto da aula de hoje, eu posto o cronograma mais atualizado. Então, seria isso por hoje, pessoal. Obrigado aí pela participação. Então, para você fazer um leasing formal, você precisa ser uma empresa de arrendamento que vai começar a adotar o IFRS 16, salvo engano, em 2023. Mas para estar na figura de arrendador meramente perante a norma, basta que você faça um aluguel, ou basta que você tenha algum contrato que tenha na sua essência um arrendamento. Então, um que tem muito é locação de torre, tá? Para telefonia de celular. Então, acaba usando, tá? E aí, eventualmente, tem alguns casos complicados. E outro que talvez alguns de vocês já devem ter visto na prática, que dá um monte de problema na contabilidade para a gente ter DF individual. É quando você tem uma empresa patrimonial dentro de um grupo econômico, ou seja, os imóveis estão concentrados por motivo sucessório, tributário, em uma empresa. E as outras empresas do grupo que utilizam os imóveis. E essas outras empresas, elas pagam por isso. Então, a outra empresa, a que está utilizando, ela tem um direito de uso. A locatária, que é do mesmo grupo econômico, ela tem o ativo imobilizado. Então, se você for consolidar, você vai duplicar. Você vai colocar o direito de uso e o ativo imobilizado. Então, o que a norma, ela, em tese, ela pede para fazer? Ela não está escrito. A norma é no consolidado. No consolidado, você não faz um arrendamento para você mesmo. Então, o que você faz? Na hora de consolidar, você estorna tudo que você fez em relação ao IFRS 16 e finge que nunca foi aplicado o IFRS 16. Essa foi a solução meio de mercado. Eles falaram, pô, no consolidado eu não faço um arrendamento para mim mesmo, né? Como se fosse um intercompany. Tá? A norma, quando mudou o IFRS 16, ela não alterou a visão do arrendador. Tá? Por quê? Porque ela falou, o arrendador, eu não tenho problema com isso. Embora o arrendador tenha 2 modelos que a gente vai comentar, em ambos os modelos tem ativo na empresa. O ativo está dentro da empresa, seja contas a receber, seja um ativo imobilizado. Então, não é tão grande o problema. É diferente da visão do arrendatária, que quando eu tinha o arrendamento financeiro a compra a prazo, eu tinha o ativo. Mas quando eu tinha o arrendamento operacional, eu não tinha o ativo. Então, vamos só mudar a visão da arrendatária, senão a gente nunca vai terminar a revisão dessa norma. Essa foi a visão do regulador. Tá? Então, para o arrendador, continua o modelo anterior, onde eu tenho 2 tipos de arrendamento, 2 classificações. Eu tenho o arrendamento operacional, onde na essência eu estou alugando bem. E eu tenho o arrendamento financeiro, onde na essência eu estou vendendo bem. Eu continuo tendo essas 2 classificações. Tá? Como eu avalio se é um arrendamento financeiro ou operacional? Ou seja, se na essência eu estou meramente alugando ou se eu estou fazendo uma venda na modalidade de arrendamento. Tá? Então, eu tenho que olhar a transferência dos riscos e benefícios inerentes à propriedade. Ou seja, o arrendatário, na visão dele, ele está utilizando o bem como se fosse dele. Então, a única diferença na visão de quem está pagando o aluguel é a escritura do bem, que está no nome próprio ou do arrendador. Se for isso, é um arrendamento financeiro, se não, é um operacional. E aí tem aqueles critérios clássicos. Se o prazo do contrato é basicamente a vida útil do bem, eu estou comprando. Porque se eu devolver o bem para o arrendador, ele não vai fazer nada com aquele bem, porque ele já está obsoleto. Se o valor presente dos pagamentos for o custo do bem mais uma margem, efetivamente eu vendi.
tá? Eu só chamei de arrendamento. Se é um ativo que só serve para o arrendatário, não serve para mais ninguém. É um arrendamento financeiro, ninguém vai arrendar um imobilizado que nenhuma outra empresa possa utilizar, que foi feito personalizado e colocar uma cláusula de 2 anos, sendo que o ativo dura muito mais, tá? É um contrato ineficiente, tá? Então, eu sempre tento analisar isso do jeito que eu fazia na norma anterior para o arrendatário. Se for um aluguel operacional, o que acontece? Eu mantenho, eu arrendador agora, então o ativo é meu e eu estou alugando para um terceiro. Eu mantenho o ativo imobilizado no meu balanço e eu reconheço uma receita de aluguel. Então, aqui é receita de aluguel no resultado de forma linear, tá? Então, eu mantenho o meu ativo imobilizado, continuo depreciando e, no resultado, eu reconheço a receita de forma linear. Então, eu somo toda a minha receita durante a vigência do contrato e divido pelo número de meses e reconheço de forma linear. Ou seja, o aluguel você paga tudo no começo, tudo no final, de forma linear, de forma escalonada, vai dar a mesma receita no resultado. Falando um pouco do ativo, se for uma máquina, um carro, alguma coisa do tipo, continua no ativo imobilizado. Se for uma propriedade, terreno, edifício, ou edifício e terreno, eu reclassifico para propriedade para investimento, tá bom? Aí faz a valor justo e tal. Último ponto aqui. Se eu faço o arrendamento de uma propriedade, que seja o terreno e o edifício, e se qualifica como ativo financeiro, via de regra, eu falo que eu tenho 2 arrendamentos. Eu tenho arrendamento do edifício, do que está em cima do terreno, que eu trato como financeiro. Eu tenho arrendamento do terreno, que eu trato como operacional. Isso é obrigatório, pouca empresa faz, tá? É obrigatório, inclusive, na visão do arrendatário, que tem diferença para imposto de renda. Tá? Vindo para o financeiro é igualzinho uma venda a prazo. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou ter uma receita de venda e vou reconhecer receita financeira. E aí a norma ela vem e diferencia 2 tipos de arrendadores. Tá? A gente vai pôr com o número, depois vai ficar mais fácil. Ela fala que eu posso ter um arrendador que é uma instituição financeira. Então, quando eu vou num banco e faço um arrendamento de um carro, o banco compra o carro, cede o direito de uso para mim, conforme eu quito o arrendamento, ele me passa o carro para o meu nome. Só que vê que o banco ele só fez uma operação com você, ele te deu crédito. O banco não te vendeu o carro, você só financiou o carro com o banco. Então, o único efeito que o banco vai ter na DRE é a receita financeira, que, de modo um pouco simplista, é a diferença de quanto ele pagou para comprar o carro para quanto ele cobrou do cliente. Essa diferença de quanto ele vai cobrar do cliente para quanto ele pagou o carro é a receita financeira. Mas ele não está te vendendo o carro. Agora, se é um fabricante, se é uma empresa que está vendendo na forma de arrendamento, você está lá, podia comprar à vista, ou podia comprar como arrendamento, é diferente. Ela está te vendendo um bem, ela tem uma receita de venda, e a diferença dessa receita de venda para os pagamentos é que é a receita financeira. Então, embora eu não tenha o valor da receita de venda, eu consigo estimar. Então, quando você é um fabricante, é uma loja, você está vendendo bem e cobrando juros por estar a prazo. O banco não está te vendendo nada. Então, aqui eu vou ter uma receita de venda, uma margem bruta e uma receita financeira menor. Aqui eu vou ter só receita financeira. E uma outra diferença, se eu tenho algum custo diretamente associado para fazer a operação, aqui
esse custo vai ser diluído na receita financeira, ele vai reduzir a despesa financeira. É como se eu falasse, por competência, esse custo tem a ver com financiamento. Quando eu tenho um custo direto aqui, não. Eu falo que é uma despesa associada à venda e não ao financiamento. Ela tem mais vínculo com eu vender um bem na forma de arrendamento do que efetivamente eu estar dando o prazo. Tá? Então, quando a gente fizer com número, é mais fácil. Tá? Embora eu tenha feito o exemplo sem conta matemática. Tá? Um exemplo um pouquinho mais simplificado. Passando aqui para o próximo slide. Então, pensando numa instituição financeira, ela comprou um ativo por 80 e o custo direto é 10. O que ela faz? Ela compra o bem que o cliente quer, joga numa transitória de estoque, pode ter o nome que for, mas transitória. Do mesmo dia que entrega o bem, viram contas a receber, entra na carteira de crédito do banco. O cliente vai pagar 90, vamos supor, por tudo. Então, ele tem uns juros, uma despesa financeira de 10. Ah, não, esquece, pessoal, confundi. O 10 é o custo direto. O banco incorreu, né? Então, o banco sai do caixa 10 e aumenta o contas a receber para 90. Vamos supor que vai receber 120. A minha despesa financeira vai ser a diferença do 90 para o 120, 30. Se o banco não tivesse o custo direto, a minha receita financeira ia ser 40. Ia ser a diferença do 120 para com o 80. Então, qualquer custo direto é um incremento do contas a receber. Tá? A gente vai ver isso na aula de ativo financeiro. Tá? Se fosse um comerciante, o que acontece? Aquilo que ele está entregando para o cliente, ele já tem no estoque dele. Então, eu tive que criar esse lançamento de saldos iniciais de 60. Aí ele faz a venda. Só que vê que não tem uma nota fiscal de venda. Então, ele arbitra. A norma fala qual a melhor estimativa do valor que você venderia à vista. Ele venderia por 80. Então, isso é uma estimativa, não tem nenhum documento fiscal comprovatório. Ele reconhece 80 no contas a receber. Então, vê que ele ficou com uma margem de 20, né? O CMV de 60 e uma receita estimada de 80 de venda. Ele teve um custo direto de 10. Eu reconheço como uma despesa de venda. Ela está associado, né, quando a gente faz o matching contábil, né, a competência, à venda e não à receita financeira. 10. Tá? E a receita financeira vai ser a diferença do 80 para o valor que esse fabricante vai ter. Então, essa é a diferença dos dois modelos. O fato de eu ter receita de vendas e o custo direto, o tratamento do custo direto. Então, essas são as duas diferenças. Tá? E aí, para finalizar, pessoal, eu queria que vocês tentassem fazer esse aqui. Aqui, a gente tem que entender que tem dois elementos que afetam o resultado. Para chegar nessa conta, a gente tem que primeiro ver quem que é o vendedor. O vendedor é uma instituição financeira ou é um fabricante ou comerciante? Então, no caso, é um revendedor, não é uma instituição financeira. Tá? E ela faz o leasing financeiro. Então, esse exemplo não é Brasil. Tá? Concessionária e montadora no Brasil precisa ter banco, tá? Mas é só para simplificar. Mas poderia. E aí o cliente vai pagar 3 parcelas, isso é irrelevante, o carro custou 60 mil e o preço de venda é 75. Então, essa diferença do 15 para o 60 é uma receita de venda. Receita não, é o lucro na venda, uma margem bruta. Então, vê, não existe nota fiscal de venda, mas a concessionária sabe, ela fala, pô, se eu fosse vender à vista, por quanto eu venderia aquele carro à vista? Então, essa é a melhor métrica facilmente determinável, facilmente defensável. E pagou taxa. Como essas taxas
são pagas por uma concessionária e não por um banco, elas são despesa de vendas. Então, vai dar 13, porque eu tenho a receita de venda, 75, o custo de 60 e a despesa de 2. Tá? Então, a chave está aqui, ser concessionária. Estima o valor que teria vendido se fosse à vista. Vejo a diferença do custo para o valor que venderia à vista, deu a margem, 15. Menos a despesa, 12, resultado, letra D de dado. Tá? O único ponto que eu não mostrei para vocês, tá? Se precisar de exemplo dessa arrendadora, eu tenho. É o Seio Elisebeck. Tá? A norma tem alguns tratamentos, que é o quê? Eu vendo um bem para alguém e eu alugo de volta. Tá? Isso aí é manha para melhorar a EBITDA, eventualmente. Mas no que eu vendo e volto, eu tenho que ver. Efetivamente, eu vendi e estou alugando de volta, quer dizer, eu vendi um imóvel e estou alugando por 3 meses até eu mudar, ou efetivamente eu só fiz uma operação de financiamento, eu vendi e voltou como arrendamento. Que nem as lojas do Pão de Açúcar aí, que tem um monte. Tá? Então eu tenho que analisar se é ou não um seio leaseback. Tem tratamento na norma para isso, não é fácil. A dúvida é direito de uso, pessoal? A gente pode passar para o instrumento financeiro? Enquanto eu acerto aqui as telas.